Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, a minha oração hoje é para que não te falte nada, não nos falte nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Temos que confiar em Deus e buscar incessantemente o seu amor, o seu perdão e a sua bondade. Davi, quando passou pelas suas lutas, nunca Deus deixou faltar nada para Davi. Davi foi o homem do coração de Deus, porque ele confiava em Deus, ele buscava a Deus, e ele, quando orou esse Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava decretando que sabia que Deus estava com ele em toda e qualquer situação. Assim somos nós. Hoje nós vamos orar o Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos deixa faltar nada. Ele é presente em todos os dias em nossas vidas. É um Deus presente, não é um Deus ausente. Quando Davi, olha a história, olha que incrível como Deus faz as coisas. Quando Davi enfrentou aquelas guerras, aquelas lutas com leão, com urso, depois o gigante, depois foi o rei querendo tirar a vida dele e Davi foi para a caverna. Quem olhasse para Davi ia ver uma vida destruída, um homem fugitivo, porque um rei queria acabar com a vida dele e ele estava se escondendo. Um homem que tinha lutado uma grande batalha e vencido, que foi a do gigante, que Deus usou Davi para derrubar aquele gigante, pela confiança que Davi tinha em Deus. Quando Davi foi para aquela caverna, aí se juntaram com ele homens endividados e descontentes. Você já pensou? Uma pessoa estava fugindo da morte, porque o rei queria matá-lo, e quem ele encontra lá? Ele perdeu o que ele tinha no palácio, ele estava com a esposa, que ele era genro do rei. Ele perdeu todas as regalias que ele tinha conquistado, ficou sem nada, teve que fugir e se deparou com quem ao lado dele. E ali ninguém sabia, era o futuro exército que Deus estava formando. Olha como Deus faz as coisas. Tem pessoas que passam por grandes perdas, às vezes uma mudança drástica de destino, de rota, mudança de rumo. E a pessoa fala, como que vai ter uma mudança agora? Como que vai ter um renovo? Como vai reerguer essa vida a partir de hoje? Porque quem olhasse para aqueles homens endividados, e todos os homens descontentes, mas nenhum daqueles endividados e descontentes conseguiu fazer com que Davi desistisse das coisas de Deus, desistisse de Deus. Ele sabia que Deus não ia desistir dele e ele acabou mudando a mentalidade de todos aqueles homens, porque eles viram como Deus era na vida de Davi. E através do testemunho de Davi, da força de Davi, todos passaram a admirá-lo e a respeitá-lo, porque ele não era qualquer um. Ele já tinha derrubado um gigante. Deus já tinha usado ele para derrubar um gigante. Então ele tinha voz no meio daqueles homens. E eles não conseguiram, imagine, muitos homens, mas não conseguiram fazer com que Davi se sentisse um derrotado. Porque aqueles homens, eles estavam tão angustiados, tristes e endividados, que eles estavam ali sem perspectiva de futuro. Mas Deus uniu aquele povo a Davi
para que as forças daqueles homens, que eram homens bons, homens de luta, homens que iriam fazer a diferença, junto com Davi, e Deus transformou a vida de todos eles. E eles se tornaram os homens de confiança do rei Davi. Porque depois de todas as lutas, depois de tudo que Davi passou, junto com aqueles homens, começaram a fugir, começaram a ajudar outras pessoas. Davi começou a usar aqueles homens para vigiar, para cuidar de outras outras famílias, vamos dizer assim, de pessoas que tinham seus bens e não era para ser saqueados. E Davi foi junto com aqueles homens e Deus preparou tudo e não faltou nada para eles. E eles começaram a mudar suas vidas. Deus começou a trabalhar na vida de todos eles através da vida de Davi, usando a vida de Davi. Deus pode te usar para você melhorar a vida de muitas pessoas. Nunca aceite que você é uma pessoa, esteja passando o que for, mas nunca aceite que você não vale muito, que você não vale nada. Tem pessoas que escutam essas palavras e é muito difícil, porque no passado eu escutei isso na minha vida, mas eu sabia quem eu era em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou, então eu nunca aceitei. Eu sempre olhei para Deus e agradeci a Deus por ser quem eu sou. Seja você quem for que está ouvindo essa oração, sempre valorize primeiramente Deus, depois a sua saúde, sabendo que Deus é conosco e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Ele é um Pai amoroso. E Ele, às vezes, a gente passa por situações na vida, mas é para a glória de Deus. Tem uns que ficam cansados, exaustos, mas Deus não larga no caminho. Ele segura nas mãos, Ele levanta o cansado. Aquele que está exausto não fica na metade do caminho. Basta ouvir a palavra de Deus, segurar nas mãos de Deus e saber que Deus transforma todo mal em bênção. Aqueles homens, eles pararam de ser endividados, eles pararam, Deus tirou toda a angústia e eles se tornaram grandes guerreiros, um exército poderoso, o exército de Davi. Foi Deus quem levantou. Assim é você pode ser usado como Deus quer te usar para levantar pessoas, para ajudar pessoas, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai te dar força, Ele vai te dar estratégia, Ele vai encher tua casa de provisão e não vai te faltar nada, porque aquele que quer fazer a obra de Deus como? Dá uma palavra boa para aquele que está cansado, não guardar a provisão que Deus deu, sempre semear na vida dos outros. Podemos semear. Tem pessoas que ela não tem dinheiro para ela ajudar outras pessoas, mas ela está com saúde. Ela pode ajudar uma pessoa que está enferma a cuidar da sua casa no momento da enfermidade. Ela pode falar e pedir ajuda para outras pessoas. Ela pode fazer uma oração e assim, enquanto você cuida do sofrimento do outro, Deus vai cuidando do que é teu. Quando você se coloca ao dispor de Deus, como Davi, que Davi falou que ia cuidar, que ia fazer, que não ia desistir, nunca desistiu da obra de Deus, porque ele creu que Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele sabia que Deus ia tirar ele daquela loucura de sentimentos, de medo, de fugitivo, para ele deitar em pastos verdejantes. E Deus ia guiar ele
estava guiando ele mansamente a águas tranquilas. Não foi de repente. Tem pessoas que têm a bênção e recebem de repente. Davi passou por muitas lutas, assim como tem muitas pessoas hoje em dia passando por muitas lutas, mas você não está só. Se você está passando ou já passou por muitas lutas, você não está só. Deus, Ele é provedor. Ele gosta de prover aos seus filhos. Ele não deixa um filho dele passar necessidade. Ele provê tudo o que a pessoa necessita. No momento certo, na hora certa, Deus chega com a sua provisão. E nós cremos que Ele leva-nos para águas tranquilas, deixa a nossa mente calma, o nosso coração em paz, porque sabemos que temos um Deus que é provedor. Provedor, na hora do medo, Ele faz cair por terra todo medo. Vamos orar e depois eu vou orar o Salmo 23, mas eu estou te dando um exemplo. A palavra de hoje era sobre aqueles homens descontentes e todos eles endividados. E olha quem Deus colocou no caminho deles: Davi, um homem insistente, persistente na fé, todo corajoso, todo cheio de vontade. É assim que você tem que viver, meu irmão, minha irmã, cheio de vontade, cheio de coragem, que o Espírito Santo de Deus habite em nós e que nos renove as nossas forças, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará saúde, não nos faltará paz, não nos faltará provisão, e Deus nos dará prosperidade financeira junto com tudo. Vem um pacote inteiro. Quando Deus faz a sua obra, Ele não deixa pela metade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pelo dia de hoje. Perdoa os nossos pecados. Abençoa os teus filhos e filhas, Senhor, que estão passando por lutas, por dificuldades, por medo, por insegurança, problemas na saúde. Ó Deus Pai, provedor, é Jeová Jiré, o nosso provedor. O Senhor é o nosso pastor. Nós cremos que o Senhor não deixará nos faltar nada, porque o Senhor gosta de ver os seus filhos e filhas com grandes vitórias. E grandes vitórias virão para as nossas vidas. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor é conosco e o Senhor está provendo toda a necessidade dos Teus filhos e filhas. Porque o Espírito Santo de Deus toca com seu amor e poder em cada um de nós e leva para Deus tudo o que necessitamos. E cremos no retorno, na resposta de Deus. Não há oração sem resposta. Eu confio em Ti, Pai, e nós esperamos. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, para a Tua glória. Nos livra da maldade humana e espiritual, do homem sanguinário. Nos abençoa grandemente, abençoa as crianças, os casais, os animais, abençoa os teus filhos que estão angustiados, faz cair por terra toda angústia, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera as nossas almas, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Preparas mesas perante nós na presença dos nossos inimigos. Unges as nossas cabeças com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia, Pai, nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, livrai-nos de todos os males e perigos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.